Então, vamos a essa parte 2 já, direto à prática, para entender o que acontece realmente quando você é nomeado. Aqui eu vou falar de perícia judicial, tá? Aquela perícia que você é nomeado pelo juiz e o que você tem que fazer quando você é nomeado, quando você é nomeado, tá? Quais são as etapas principais. Então eu coloquei aqui como objetivo central a linha do tempo da perícia judicial, tá? A linha do tempo da perícia judicial, ela começa aqui, tá? Na parte 1, quando você recebe aquela nomeação para a primeira análise inicial. Como que isso daqui é feito? Nossa, como que eu vou receber a minha nomeação? Como é que eu sou nomeado, né? Daquele frio na barriga, na primeira nomeação. Todo perito já passou por isso, é normal, o que eu tenho que fazer, tá? Mas vamos lá, vamos dividir isso daqui em etapas. A notificação, ela é feita pelo sistema de cadastro de peritos, né? O assistente da perícia. Todo portal, eu vou passar para vocês todos os portais, como é que você cadastra, de vários estados aqui do Brasil, tá? A notificação, ela é feita pelo portal, você tem que ter um acesso a esse portal, com senha, com cadastro. Quando você entra nele, vamos supor que um sistema chamado PJI, tá? Você, dentro dele, vai aparecer ali, perito nomeado para o caso tal, vai ter o número do protocolo lá, e você vai ter já o acesso aos autos, o acesso para aquilo que você deve ler, tá? Caso você não consiga o acesso ao documento, é necessário que você peça isso para o juiz, para que ele libere para você, tá? Você precisa entender se aquele processo realmente é para você ou não. Então, o que você vai analisar ali de forma inicial? Você vai analisar as competências. Já aconteceu do perito, do juiz, ele nomear o perito e aquele caso ser totalmente voltado para a área médica, não ser da área biomédica, tá? Então, assim, você não pode analisar a pessoa em si, por exemplo, um procedimento cirúrgico que deu errado, que é totalmente de competência do médico. Agora, por exemplo, numa análise laboratorial ou algo que tenha sido feito de procedimento estético da toxina botulínica, sim, você pode até fazer a sua análise respeitando aquilo que o profissional biomédico ele faz, tá? Você não pode fugir da sua competência. Tá vendo que eu coloquei aqui competências e impedimentos, tá? Os impedimentos seriam justamente isso, você adentrar em outra área que não seria a tua, tá? Invadir uma outra área da saúde, uma outra área, por exemplo, da arquitetura, de comunicação, de outra área que não seja a tua expertise, tá? Outro impedimento aqui muito viável, anotem aí. Então, o próximo impedimento inviável seria você justamente conhecer alguma das partes. Então, a parte que está falando a favor do processo, que realmente ele está correto, quanto a outra parte fala, não, esse caso aqui, ele tem um erro por causa disso, tá? Então, você deve analisar bem se existe um impedimento de conhecimento pessoal, se você está proximamente ou intimamente ligado a uma das partes. É um parente? É um pai? É um tio? Então, assim, você não pode ser nomeado para perícia judicial com esse viés de estar ligado a uma das partes. Você tem que ser totalmente imparcial. Então, muito cuidado nessa hora, tá? Quantos dias eu vou ter para esse aceite, tá? Eu tenho, para esse dia de aceite, eu tenho 5 dias úteis, tá? Então, a partir do momento que você é nomeado, atenção, que eu falo muito para o pessoal aqui, por isso que é muito boa essa dica aqui. Muita atenção em relação ao tempo que você recebe a sua nomeação, se o seu e-mail, se a nomeação ela não está caindo na caixa de spam do seu e-mail, porque você também é avisado pelo e-mail, tá? Muitas das vezes pode ser que o TJ envie uma nomeação sua e está lá na sua caixa de spam. Aí você perde esse prazo de 5 dias e não consegue, então, entrar no processo. Aí o juiz ele vai automaticamente te destituir do caso, calou-se, né, silêncio no âmbito de justiça é que você não quis, tá? E
ele vai prorrogar, ele vai chamar outro perito no seu local. Então, muita atenção com os prazos, se o e-mail está chegando na sua caixa de spam, e também se você tem algum tipo de impedimento. Tá? Conseguiu analisar tudo isso? Viu seus quesitos? Você consegue responder? Se é ambas das partes no processo, você vai ter os autos por inteiro, você vai conseguir ler os quesitos das duas partes, ver o que eles estão perguntando, tá? Lógico que vai ter coisas também de outras áreas, eles vão te forçar a perguntar outra coisa de outras áreas, é só você falar. Você pode aceitar tranquilamente e falar dentro daquela pergunta que aquilo foge da sua expertise, normal, tá? Tem esse prazo de 5 dias, mas muito bem. Dentro desse prazo, você ainda vai fazer agora o quê? Essas 3 coisas aqui, ó. A petição de aceite é um documento, tá? Eu vou mostrar os documentos aqui para você na prática, como é que você escreve. Vou te trazer alguns modelinhos aqui para você já ter pronto, tá? Alguns modelos de petição de aceite, tá? Sempre se referindo também ao juiz como excelentíssimo, tá? Sempre com muita formalidade, agradecendo o aceite, tá? Você pode até resumir: eu, perito Gabriel, nomeado, tá? Com expertise na área tal, tá? Já coloca seu currículo resumido, porque ele vai estar dentro dos autos, dentro dos processos, e outras pessoas podem visualizar também aquilo. Então fica bom não só para aquele processo, mas para outros processos, as pessoas chegarem até você e ver que você resolveu aquilo de uma forma muito competente, tá? Nesse momento do aceite, se o juiz, ali você já vai saber, tá? Tem muito caso que é em relação à justiça gratuita. Na justiça gratuita, o que acontece? Você vai receber um valor mínimo ali, tá? Aceitável. Se não me engano, no momento dessa gravação, 500 e poucos reais seria um teto assim, mínimo para receber. Mas você pode aceitar ou não também a justiça gratuita. No início, a gente aceita muito a justiça gratuita para aprendizado, para saber como é que é um processo, como é que o processo anda, como é que você escreve, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tá? Mas, se caso uma das partes ela vai ter que arcar, o que acontece muito é o seguinte: um caso, por exemplo, onde um hospital ele está sendo processado, ou um laboratório está sendo processado, e quem vai arcar com aquela despesa seria justamente essa parte. E o laboratório ele tem o valor financeiro, ele não entrou pela justiça gratuita, ele não está na justiça gratuita, ele tem o valor para pagar aquela justiça. Então você vai colocar e vai definir os seus honorários. Então lembre-se que nesse prazo de 5 dias, além de você aceitar a nomeação no próprio processo, na própria petição ali, na manifestação que você vai fazer, já coloque os seus honorários, mas escreva o porquê, tá? O que você vai gastar de horas ali, se você vai precisar fazer alguma diligência técnica ou não nesse processo, tá? O que é diligência? Você vai ter que ir até o local, fazer alguma vistoria, você tem que ir até o local para ver se a amostra B ou a amostra A, ela foi preparada no laboratório com um reagente que estava com prazo de validade vencido ou não. Então, assim, tudo isso você vai colocar ali na definição do seu valor de trabalho, tá? A definição de valor de trabalho são as suas horas, tá? Existe uma tabela aí que você pode verificar nos grupos de WhatsApp, de peritos mesmo, quanto que eles cobram por região mais ou menos, ou então, tá? O que eu recomendo bastante se você fez a pós-graduação, mestrado, doutorado, então mesmo que você seja só graduado, tá? Se você tem uma capacitação muito grande naquela área e você sabe lidar com aquilo, tá? Você pode colocar a sua hora, tá? A sua hora, o seu valor, e a parte ela pode aceitar ou não, tá? Ela pode, muitas das vezes a parte ela questiona o valor que foi colocado, tá? Aí você pode parcelar, você pode pedir para que a parte ela pague de outras formas, ou reduzir até um pouco do seu valor, tá?
de trabalho. Isso acontece. Ou então o juiz ele pode cortar logo de primeira, tá? Falar assim, não, a parte não aceitou, o juiz ele entende que o seu trabalho, que você é um expert, que você cobrou aquela hora, e ele pode então não aceitar. Tá? Se não entrar no acordo, o processo não anda, ele vai chamar outro perito. Tá? Então, aqui na proposta ordinária, você já definiu o seu valor. Vamos lá, para essa outra parte aqui. Depois que você enviou, então, a sua manifestação do perito no prazo de 5 dias, tá? As partes, ela vai manifestar sobre os honorários. Eu acabei falando um pouco mais sobre essa parte aqui também, mas ela vai se manifestar sobre os honorários, tá? O juiz ele vai fixar ou não, ele vai ver se também os seus honorários estão demasiados ou não para o processo, perante a outros processos também que ele já viveu em relação àquilo, tá? Lógico, se for um caso que envolve grandes empresas, grandes locais, é um procedimento muito demorado, tá? Muito moroso, pode ser que sejam realmente bons honorários que você irá receber, tá? Fixando o valor, tá? Ambas as partes manifestando, concordando, vai ser necessário fazer o depósito judicial. Então, muito atenção aqui. Só comece os seus trabalhos, tá? Não comece antes, não comece a entregar nada antes. O depósito judicial, você pode até colocar na manifestação inicial. Os meus honorários são esses, e iniciarei meus trabalhos perante o depósito judicial, tá? Eu gosto muito de colocar isso. Então, colocou que vai iniciar o seu trabalho perante o depósito judicial, aí sim, o dinheiro entrou na conta da justiça, ele não cai na sua conta bancária de primeira, ele vai para a justiça. Aí que você vai começar a preparar o seu campo de trabalho. Então vamos lá, preparação dos quesitos. Você vai então estipular, você pode estipular um prazo, né, para a leitura dos quesitos e planejar os exames e visitas ali, tá? Aí, quando o depósito é feito, você pode enviar uma outra petição, ou você já pode fazer na petição inicial quando você vai iniciar. O que eu mais gosto é deixar bem claro que já no início eu já vou iniciar meus trabalhos após o depósito dos honorários, né, em justiça, e eu já coloco meu prazo, já vou falar assim, eu vou responder esses quesitos num prazo de 20 dias, de 30 dias, o que for, tá? Se tiver que planejar uma visita a exame, a um laboratório para você fazer uma amostra B, a análise, tá, perante os técnicos do laboratório, tirar foto, registrar alguma coisa assim, isso também é válido e ele deve ser colocado também na sua petição. Agendamento de diligência, tá? Eu não vou só responder os quesitos, mas em uma outra situação, tá? Eu posso responder os quesitos e, além disso, precisar fazer a diligência técnica, que é a visita ao local. Você pode andar com essas duas premissas de forma separada, tá? Você pode enviar uma petição para entrar em um acordo comum, qual será o dia, o horário e o local da visita. Você tem que saber, tá? Eu já fui em visitas já que o local estava bem estabelecido, então já estava o horário certinho. Na hora que eu cheguei lá, a portaria ela me recebeu com meu cadastro, né? Eu subi no prédio e fui fazer a análise aí no laboratório, junto aos técnicos, né? Eu não acompanhei a análise que foi realizada da amostra, tá? E você vai fazer então essa petição agora de agendamento, que é uma segunda petição que pode ser feita de forma separada já com a sua petição de resposta aos quesitos. Então aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, eu coloquei uma petição para resposta aos quesitos, tá? E uma petição para você fazer uma visita, uma diligência em um segundo plano, tá? Após a parte receber essa petição, ela vai ter a mesma coisa, os prazos vai ser de 5 dias para que a parte, que é a dona do laboratório, por exemplo, ela vai te receber e vai falar, não, essa data eu posso te receber, ou essa data eu não posso te receber, tá? E ele vai também convidar os assistentes, tá?
que é convidar os assistentes? Os assistentes técnicos, a outra parte, ela vai ter o assistente técnico. Então você é o perito, aqui nesse caso que eu estou falando, você é o perito judicial, você foi nomeado pelo juiz, tá? O assistente técnico da parte contratada, ela vai estar junto. Então ela vai te acompanhar ali durante a visita. Pode ser que esteja ou não, que não seja necessário esse assistente estar junto lá, tá? Mas é para que ele tenha um respaldo também, que você está visitando, que você está olhando, que você está registrando ali, tudo ali, e que a outra parte ela também tenha um respaldo legal, aí como se fosse uma segurança jurídica para eles, né? Vamos lá, realização da perícia. Você vai executar o trabalho técnico, tá? Você vai chegar até o local, finge que é um laboratório, por exemplo, de grande porte. Vão te oferecer cafezinho, tá? Vão te tentar fazer bastante pergunta. Então, qual que é o ideal? Como que você vai se comportar nesse local? Você vai ter uma postura neutra, tá? Não vai falar nada além do que você pode. Cuidado para as chantagens, tá? Isso pode ser que aconteça, tá? Muito cuidado, porque aqui você está como um perito da justiça. Você vai ser imparcial, tá? Sabe o que é ser imparcial? Nenhuma das partes elas tem a verdade absoluta. Você vai investigar o que está acontecendo, tá? E você vai coletar os dados. Você vai fazer o trabalho. Você vai fazer o seu trabalho. Você vai chegar lá, vai ter uma postura neutra, coletar os dados que tem que coletar, levar para casa. Se tiver algum documento para imprimir, imprime. Se não puder imprimir, você tira a foto, pedindo a permissão. Registre até as fotos do documento, do horário que você entrou ali na ata do laboratório, tá? O horário do ponto eletrônico deles que você entrou lá, tá? Tem que estar tudo registrado. Ok. Aqui, a conclusão e o laudo pericial. Agora que você tem a faca e o queijo na mão, tá? Você já tem como responder os quesitos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a diligência, lógico, e depois da diligência eu responder meus quesitos. Por quê? Na diligência, eu vou ver alguma coisa que aconteceu ali, e às vezes tem perguntas dentro dos quesitos que são voltadas para a diligência técnica, para a sua visita. Então você precisa realmente estar a par do que aconteceu no laboratório para conseguir responder algumas perguntas. Nem todas as perguntas são voltadas para a diligência, né? Tem perguntas mais teóricas que não precisam da diligência, tá? Mas eu gosto de fazer a diligência e também responder os quesitos. Não que aqueles outros eu já tenha respondido também. Você vai protocolar no sistema, tá? Você vai escrever o documento todo no documento Word, tá? Geralmente é o padrão que a gente utiliza. Você vai salvar aquele documento em PDF, e depois que você salva o documento em PDF, vai ter o campo ali para assinatura. Aí eu vou mostrar para vocês que existe um tokenzinho, não é um documento assinado, escrito a caneta e tirado a foto, não. Existe um token, que é uma chave que você coloca no seu computador, que é como se fosse um pendrive, e os tokens virtuais também, hoje em dia existem o token virtual, que você vai cadastrar sua assinatura eletrônica e protocolar ela junto com o PDF. Então, o seu PDF ele já vai com uma assinatura eletrônica válida por uma certificadora, tá? Então, tenha muito cuidado em relação a isso. Se o seu modelo do Word ele tem ali o layout de um perito, alguma coisa assim, é válido você protocolar também dessa forma, tá? E depois vai ter as fases críticas aí, que são os esclarecimentos, né? Ambas as partes vão ler, tá, o que aconteceu na sua resposta, vão entender o que o perito judicial ele respondeu, como que ele agiu, como que ele se comportou, se ele foi suspeito, se ele não foi suspeito, se ele está tendo um viés para uma parte, para o não. O juiz ele também vai entender isso, por isso que eu falo para ser bastante imparcial. Corra das perguntas capciosas, tenha muito cuidado para não se comprometer em relação a algumas perguntas, tá? E esse laudo complementar, caso seja necessário, alguma parte tenha
alguma dúvida, alguma coisa assim, ele vai ter o prazo de 15 dias também para ser respondido. Então, o processo ele só acaba, tá, quando tem toda essa análise, tá? Você nunca vai receber o seu dinheiro antes, então você tem que estar sempre acompanhando o processo para ver o que está acontecendo. Levantamento de honorários. Após esse trabalho, tá? Após isso tudo, vamos supor que aqui não teve um laudo complementar, não teve nenhuma impugnação, foi tudo certinho. Até o final, as partes não manifestaram, no prazo ali que elas precisavam se manifestar, aí o juiz ele pode fazer o levantamento de alvará para liberação, então, para o pagamento. Uma atenção redobrada aqui, o que eu falo é o seguinte, o juiz ele quer que o processo ele esteja andando e que o processo seja resolvido. Muitas das vezes, quem vai fazer o pedido para pagamento, levantamento de alvará, para depositar na sua conta bancária, cadastrada ali no seu sistema da justiça, de assistente da justiça, auxiliar da justiça, é você. Então você vai fazer uma manifestação falando, ó, o processo acabou, ele foi resolvido. Da minha parte, como perito, não tem mais o que eu escrever, não tem mais do que eu manifestar em relação a nada, o meu processo se encerra por aqui. Mesmo que o processo ele continue em andamento, a sua parte já foi feita, o seu trabalho já foi feito. Então aqui você pode pedir então para que seja liberado o pagamento para depósito na sua conta, tá? Então, espero que tenha sido bem claro, espero que eu tenha sido bem tenha esclarecido vocês aqui sobre essa linha de tempo da perícia judicial. Qualquer dúvida, eu vou resumir isso sempre, eu vou sempre rebater com vocês como que esse processo é feito, tá? Vou simular também como é feito um processo aqui, mostrando os documentos, tá? E esteja comigo para você conseguir acompanhar todo esse processo aqui, tá bom? Espero que você tenha entendido, então vamos para a próxima aula a seguir.